No programa anterior, nós conversamos sobre a fase de implementação do Sínodo e a recente carta publicada pela Secretaria-Geral do Sínodo. Diz esta carta que o caminho que levará toda a Igreja à celebração da Assembleia Eclesial em outubro de 2028 será tracejado de modo a oferecer um tempo adequado e sustentável para começar a implementar as indicações do Sínodo e, em seguida, prever alguns encontros significativos de avaliação. Nós convidamos para o programa de hoje Sônia Gomes de Oliveira e o padre Aquino Júnior. Sônia Gomes de Oliveira é presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, e também participou da Assembleia Sinodal, nossa madre sinodal aqui do Brasil. Sônia, uma alegria recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Ei, Marco Túlio, a alegria toda é minha falando com você. É muito satisfatório viver e estar junto com você nesse programa que tem sido um canal de formação, de conscientização e muito mais ainda. Um espaço muito simples para poder chegar numa linguagem simples àqueles que precisam conhecer da igreja sinodal. Muito bom estar aqui com você. Obrigado. O padre Francisco de Aquino Júnior, nosso outro convidado, é doutor em teologia, professor de teologia na Faculdade Católica de Fortaleza e na Universidade Católica de Pernambuco. É presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará. Padre Aquino Júnior, também uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Estava sumido. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Olá, Marcos, Sônia. Alegria estar com vocês nessa nova fase de implementação ou de recepção do processo sinodal e a todas as pessoas que nos acompanham aí pelos canais de televisão. Uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado. Quero conversar hoje, e trazer agora como um primeiro tema para a nossa participação, e aí chamo a Sônia para a conversa, porque no programa anterior, como mencionei, a gente falava desta implementação. E hoje a gente quer focar bastante nesta Assembleia Eclesial, que, Sônia, durante o processo, o percurso do Sínodo desde 2021, nós tivemos alguns espaços de assembleias regionais e que foram bastante ricos também para este caminho. Como é que você olha para essa experiência? Gostaria que você partilhasse um pouco também, uma vez que você participou muito ativamente neste processo aqui, representando a Igreja no Brasil. Então, Marcos, eu penso que quando a gente recebe essa indicação que em 2028, a Igreja convoca uma Assembleia Eclesial, eu acho que vem de encontro a todo esse processo que você acabou de relatar. Eu acho que foi muito significativo a Assembleia Eclesial da América Latina para todos nós, porque ela apontou para a gente. Na verdade, foi um encontro onde promoveu, e acho que para muita gente foi uma primeira experiência, uma comunhão, de um diálogo, de um fortalecimento da vida comunitária. E ali foi possível, através da escuta, através de tanta gente sentada ao redor, de tanta gente ali, na verdade não foi nem sentado ao redor, foi à frente da tela, porque foram experiências muito virtuais, porque nós ainda estávamos no período da pandemia, mas foi possível discutir temas importantes sobre o andamento das atividades na vida da igreja, e aí trazia isso muito a partir das realidades paroquiais, desafios que poderiam ser enfrentados e apresentando oportunidades de crescimento. E aí a gente via que também foi um momento de intercâmbio de opiniões, da reciprocidade que aconteceu ali nas assembleias eclesiais. Então eu penso que aquele momento das assembleias eclesiais foram momentos significativos e que dali pôde nos oportunizar e entender o que era essa amplitude de uma assembleia eclesial. E até porque a gente estava acostumado muito no mundinho, só de paróquia, padre, ou só da diocese, ou só de uma conferência episcopal. Quando você amplia para vários participantes,
você começa percebendo dessa amplitude também da igreja. Então, eu acho que a oportunidade da Assembleia Eclesial, ela é muito, ela foi e ela dá uma base muito forte também para a gente viver essa experiência em 2028. Que maravilha. Ainda nesses pontos que a Sônia menciona, Padre Aquino Júnior, nós aqui no Brasil, na América Latina, né, melhor dizendo, tivemos uma grata satisfação porque, chegando os 15 anos da Conferência de Aparecida, e quando se fez a proposta ao Papa Francisco, ele convocou e impulsionou a uma primeira Assembleia Eclesial para a América Latina e Caribe. Queria que você mencionasse também, ou seja, o nosso papel enquanto Igreja Latino-Americana, os passos que a gente deu e dá, também como uma experiência para o mundo, para compartilhar. Ou seja, foi um laboratório de sinodalidade e também um legado para a Igreja Mundial. Como é que a gente pode inserir, enquanto Igreja Latino-Americana também, nesse contexto de implementação, de recepção do sínodo? Então, Marcos, acho que a Sônia já destacou a importância da Assembleia Eclesial, que não é apenas um encontro de bispos, mas é um encontro de todos os setores da igreja. Ministros ordenados, fiéis leigos, consagrados, consagradas, ou seja, é a expressão mais completa da igreja que se encontra para pensar, para definir os caminhos da missão. Então, a primeira coisa é insistir na importância da Assembleia como encontro de toda a igreja. Segundo lugar, a Assembleia é um ponto de chegada de um processo mais amplo. Então, não se trata simplesmente de preparar uma Assembleia, mas se trata de desencadear processos de renovação da igreja, no sentido de que a igreja seja cada vez mais sinodal, mais comunitária, mais corresponsável. Então, o desafio é como é que a gente, nas nossas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, a gente vai construindo esses processos de participação e de corresponsabilidade de todos, da igreja que não é só padre e bispo, mas da igreja que é a totalidade do povo de Deus. E a igreja da América Latina, de fato, marca ou tem uma contribuição muito importante para dar, não só porque a primeira Assembleia Eclesial foi realizada aqui na América Latina, mas eu acho que tem um traço que é muito importante, que vem inclusive já das conferências do Episcopado Latino-Americano, e que é importante a gente ter em conta que uma Assembleia Eclesial não deve girar em torno da vida interna da igreja simplesmente, mas a Assembleia Eclesial deve girar em torno da missão da igreja no mundo. Os grandes problemas que a gente vive no mundo de hoje, de guerras, de intransigência, intolerância política, de crise ambiental, de machismo, de toda forma de preconceitos. Então, como é que a igreja toda reunida em torno da palavra, alimentada pela Eucaristia, na força do Espírito, se envolve com esses grandes problemas da humanidade? E eu acho que aqui a igreja da América Latina tem muito a contribuir, tanto no sentido dessa experiência de uma igreja mais comunitária, pense na dinâmica de comunidades de base, pense em tantas paróquias ou dioceses que em suas assembleias pastorais tantas vezes pensa a forma da igreja se enfrentar com os grandes desafios da região, e agora eu acho que projeta para a igreja toda essa perspectiva de uma igreja verdadeiramente sinodal, que reúne os vários agentes, sujeitos da igreja, na corresponsabilidade missionária, mas sempre focada para a missão salvífica da igreja no mundo. Como é que a igreja pode ajudar, na força do evangelho, a tornar esse mundo mais humano, mais fraterno, mais justo, a cuidar de nossa casa comum? Sim, que importante nós nos sensibilizarmos e olharmos para essas realidades, né? Não a igreja falando só para si ou internamente, mas também olhar para essas realidades. Quero trazer a Sônia novamente para a gente encerrar esse bloco, Sônia, porque já no documento final que a gente refletiu nos programas anteriores, a gente já vê ali como proposta que vocês, madres e padres sinodais, propuseram uma assembleia eclesial. E agora a gente recebe esta carta da Secretaria-Geral do Sínodo já com passos concretos também. Como é que foi esse processo durante a Assembleia Sinodal para culminar e chegar nessa proposta de uma Assembleia Eclesial?
Então, lá no número 127 do documento final do Sínodo já aponta isso, né? Sim. Dá uma definição de assembleias eclesiais, continentais e tudo mais. Mas é interessante que lá no Sínodo, para muita gente, foi uma novidade trazer esse tema de assembleias eclesiais, porque foi um tema que veio pautado, como o Padre Aquino traz, muito da América Latina, e até pela experiência que a América Latina tinha vivenciado, e daquilo que tinham vivenciado, e que apontou muitos caminhos. Então, foi uma novidade para muitos, mas, ao mesmo tempo, foi recebido com muita alegria para nós no momento da votação, porque nós conseguimos perceber o que esta Assembleia Eclesial foi significativa para todos nós aqui na América Latina. Inclusive, quando o Padre Aquino traz essa referência de que não é uma Assembleia só para dentro da igreja. Se a gente for recordar um pouco do que foi a Assembleia Eclesial da América Latina, e naquele momento do Sínodo, nós recordamos muito isso, porque tinha eixos de debates, eixo social, eixo político, eixo econômico. Então, quando se votou e a gente viu que foi aprovado, a gente ficou muito feliz, porque a gente sabia que poderia ali, naquele momento, retomar esses problemas, essas questões. E aí, Marcos, eu recordo muito isso, porque Sônia, na Assembleia Eclesial foi pontuado 12. Sônia, desculpa te interromper, mas vamos segurar aqui só um momento. Eu preciso fazer um intervalo e já já a gente volta para você compartilhar com a gente essa experiência. Rapidinho, já já estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Igreja Sinodal, hoje falando da Assembleia Eclesial, que aparece de maneira expressa no documento final do Sínodo, também na carta para este caminho de implementação que vai culminar numa Assembleia em 2028. Estou conversando com Sônia Gomes de Oliveira e com o Padre Francisco de Aquino Júnior. Já volto de imediato com você, Sônia, que eu te interrompi para a gente fazer o intervalo e que você nos partilhava sobre a recepção desta proposta durante a Assembleia Sinodal. Sim, Marcos. Então, o que eu dizia é que para nós foi muito importante quando esse tema foi aprovado e que recebeu um número, não foi significativamente bem votado, mas foi aprovado. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, eu estava dizendo justamente isso. E quando se pensa numa Assembleia Eclesial, e aí retomando um pouco daquilo que nós vivenciamos na Assembleia Eclesial da América Latina, 12 pontos foram aprovados naquele momento da Assembleia Eclesial aqui na América Latina. E foram pontos significativos que depois, se a gente for olhar, ele retoma no debate do Sínodo. É a juventude, a questão da mulher, a questão da Amazônia, a questão do diaconato, a questão do clericalismo. Então, foram muitos pontos que foram tirados e que depois ele retoma ali. Então, a gente percebeu e recebe com muita alegria aquilo naquele momento ali do Sínodo, porque são temas que dentro de uma Assembleia Eclesial poderá ser discutido. E aquilo que o Padre Aquino dizia, não só temas que estão dentro da igreja, mas temas que a igreja nos proporciona sair para fora e debater também como sinal de testemunho e profecia da igreja nesses ambientes onde a vida está ameaçada, onde precisa de um testemunho da palavra de Deus, de Jesus Cristo chegando. Então, nós saímos muito felizes. E depois o percurso que isso também vem apresentando para nós. Então, acho que isso retoma para nós e depois vai dizendo o seguinte, não é só um grupo de pessoas que vão tomar decisão, mas aí você vai ampliar isso para outras pessoas. Quem puder perceber lá no número 127 da Assembleia, do documento final que aponta sobre isso, ele vai trazendo as assembleias regionais, vem trazendo as assembleias nacionais, continentais. Isso vem apresentando, inclusive, com colegiados e tudo mais. Então, é uma alegria muito grande e a gente coloca assim, como uma grande vitória e um passo significativo para a vida da igreja e também para a vida da sociedade. Que ótimo! E vamos viver bem
este processo agora, né, e trabalhar juntos para que isso aconteça. A Sônia mencionava o documento final do Sínodo e eu quero convidar você, caso queira rever os nossos programas, nós trabalhamos todos os temas do documento final aqui no nosso programa Igreja Sinodal. Você pode buscar no YouTube, @Igreja Sinodal, você confere todos os nossos programas, reflexões e aprofundamentos que a gente foi fazendo. Padre Aquino Júnior, quero retomar aqui alguns pontos, porque tanto você mencionava, como também a Sônia, né, destes momentos significativos que culminam, e você destacava no bloco anterior, que não se trata apenas de fazer um encontro, um evento, mas de gerar um processo. Esta carta da Secretaria-Geral do Sínodo já traz, né, alguns passos e ainda vai ser detalhado proximamente. Mas você dizia também que, ou seja, não é só de bispos, é para todo o povo de Deus, para todas as categorias do povo de Deus. Como é que nós podemos nos envolver, ou o que não pode faltar, além de todo o povo de Deus, para que a gente viva bem esse processo? Veja, Marcos, o Papa Francisco sempre insistiu na importância de processos, porque as mudanças não acontecem a toque de mágica da noite para o dia. E o que a gente está vivendo agora é um processo de recepção de toda a reflexão, de toda a experiência vivida no Sínodo sobre a sinodalidade. E qual é o grande desafio? É como é que a gente experimenta nas bases, nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, esse processo de renovação da igreja, no qual todos os cristãos, todos os batizados se sentem e são, de fato, sujeitos e corresponsáveis pela missão da vida da igreja. A Assembleia, enquanto evento, é ponto de chegada de um processo. Então, não se trata apenas da gente preparar uma Assembleia que vai acontecer em 2028, mas se trata de ver como é que a gente torna nossas comunidades, paróquias, dioceses, mais participativas, mais comunitárias. Como é que a gente vai superando aquele clericalismo em que, às vezes, a diocese parece que é do bispo, a paróquia é do pároco e a comunidade é do líder? Como é que a gente cria processos de envolvimento e de corresponsabilidade de todos? Aí aqui eu acho que, em primeiro lugar, a importância da comunidade. A gente tem que favorecer processos de comunidade, ou seja, a fé se vive em comunidade, os cristãos não são apenas telespectadores ou aqueles que vão assistir à missa, mas a comunidade é lugar de oração, é lugar de corresponsabilidade, onde a gente vai definindo junto os trabalhos, a caminhada da comunidade, como é que a gente vai, os conselhos de comunidade, de paróquia, de diocese, não só formalizar aquilo que o padre e o bispo quer, mas são lugares onde juntos, fiéis leigos, ministros ordenados, se vai discernindo quais são as necessidades, os desafios e o rumo da comunidade. E como é que as nossas comunidades vão atuando nos territórios onde estão. Quais são os grandes problemas, os desafios que a sociedade vai vivendo e que os cristãos, que as comunidades cristãs, a partir do Evangelho, podem contribuir. Então, eu acho que o desafio maior, Marcos, em primeiro lugar, a formação ou fortalecimento de comunidades, e espero que as novas diretrizes continuem fortalecendo a importância de uma igreja de comunidades, fortalecer e dinamizar esses espaços de participação, como são os conselhos econômicos, conselhos de pastoral, e ir criando uma dinâmica nas paróquias e nas dioceses, onde todos participam da reflexão, do discernimento e da tomada de decisão dos rumos da igreja. É assim que a gente vai fazendo uma igreja sinodal, e a Assembleia Eclesial é uma expressão qualificada disso, que reúne lideranças de comunidades, agentes de pastoral, ministros ordenados, para pensar e refletir como é que a gente pode ser mais fiel ao Evangelho e ser uma igreja mais comunitária, de comunhão, participação e missão. Maravilha. Para a gente encerrar este programa de hoje, Sônia, eu quero trazer você novamente. O Padre Aquino Júnior já nos apontava aí sobre também as diretrizes. A gente está vivendo esse processo agora. Muito proximamente, na Assembleia Geral da CNBB, será aprovada as diretrizes para o próximo quadriênio. Como é que nós também, enquanto igreja no Brasil, podemos assumir esse estilo que o Padre Aquino Júnior nos trazia, e você também, como
presidente de um organismo do povo de Deus que nos congrega a todos os leigos e leigas. Como é que nós nos envolvemos nesse processo? Então, Marcos, eu penso que é muito importante a gente entrar muito, inclusive na carta que o Sínodo solta ali na fase de implementação, ele traz duas palavrinhas que para mim é fundamental. Primeiro, o entendimento que é um percurso que é preciso ser feito. E esse percurso, muitas vezes, é necessário que a gente tenha a capacidade de entender que todo percurso, ou uma caminhada, no caso nosso aqui do sertão, a gente fala que essa caminhada, essa trajetória que a gente faz, ela tem que ser feita não com muita força, não com muito avanço, mas entendendo os passos que precisam ser dados. E aí eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção durante o sínodo foi alguém dizendo assim: todo cuidado no percurso, ele é muito bom, porque senão a gente vai com muita força, muito afoito, e aí nós não conseguimos apontar caminhos novos, principalmente se a gente não vive a experiência da escuta, de sentir o outro e de perceber a necessidade do outro. Então eu penso que esse momento agora, e nós enquanto Conselho Nacional do Laicato, é entender que nós somos chamados a continuar nesse percurso, e eu falo entrar no percurso novo agora das diretrizes, ou dessa fase de implementação do sínodo, e com uma clareza muito grande. Não é algo que vem de cima para baixo, mas é algo que tem que ser construído a partir de nós, a partir da nossa caminhada, de estar junto, como organismo do povo de Deus, dessa corresponsabilidade. E aí nós somos convidados a trazer outros e outras, como o Padre Aquino dizia, as comunidades que muitas vezes estão afastadas, aqueles que muitas vezes sofreram algum processo de afastamento. Sim. É hora de trazer todos para esse caminho. Então, esse percurso é um percurso que é preciso também fazer com muita sensibilidade, entendendo as várias realidades que nós temos no país, mas muito mais ainda, é caminhar junto, sem atropelar ninguém, mas entendendo o nosso papel significativo para a construção disto. Acho que isso que é importante. Vamos juntos e juntas, então, construindo este caminho, vivendo este processo. Quero agradecer muito a participação dos nossos convidados. A Sônia já está aqui na tela comigo. Sônia, obrigado por sua participação e reflexão no programa de hoje. Eu que agradeço, Marcos, e espero que isso possa nos ajudar a cuidar da nossa vida, da vida da igreja, mas também da vida da sociedade. Porque Amém. Muitos de nós estamos nesses espaços, né? Então, obrigada pela oportunidade e que esse percurso possa nos levar a entender a novidade que o Sínodo aponta para nós como a novidade do Espírito. Que assim seja. Também agradeço ao Padre Francisco de Aquino Júnior pela reflexão e contribuição no programa de hoje. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Sônia. Muito bom partilhar com vocês. Espero que isso possa ajudar nossas comunidades a dar alguns passos para que todos na igreja nos sintamos parte corresponsáveis pela vida e pela missão da igreja no mundo. Amém. Que assim seja. Vamos juntos, juntas, construindo o caminho, gerando processos para sermos verdadeiramente uma igreja sinodal em missão. Um abraço forte para você, uma ótima semana e nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!